Olha só, para mim nem teve muita polêmica assim, muita discussão com relação aos lances de arbitragem do Bavi, né? Na hora que aconteceu ali o primeiro gol, primeira vista dá a sensação até que rolou alguma coisa de Jean Lucas, mas aí você vai ver o replay, não rolou nada, foi vacilo dele mesmo. No segundo gol, a bola vai em cima ali de Marcos Felipe, mas depois quando você vê com um pouco mais de cuidado e tal, vê que não tem nada. Marcos Felipe vacilou porque bola na pequena área do goleiro mesmo, ele tinha que se impor. Se ele for socando ali, qualquer coisa, né, se tocasse na bola e depois o contato fosse nele, a falta ia ser nele. E ele acabou indo para trás, né? Acabou não se impondo mesmo fisicamente. E o gol saiu, né? Mas o PC Oliveira acabou discutindo sobre essas questões lá no troca de passes. E a gente vai trazer aqui para quem teve dúvida, né? Para parte da audiência aqui que ainda está contestando, de alguma forma percebeu algum tipo de erro, de equívoco, a gente vai trazer para poder discutir também. E evidentemente vamos falar sobre números, né? Everaldo e Biel mudaram o Bavi e evidentemente terão destaque aqui. Bora lá. Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. O primeiro destaque tá na sua tela, meus amigos, e olha só, levantamento do SofaScore, rendimento de Everaldo neste Bavi, tá o artilheiro do Bahia nas últimas duas edições de Brasileirão. 36 jogos, sendo 25 como titular, 10 gols, uma assistência, 50% de conversão de chances claras, 65 finalizações, sendo 27 no gol, 140 duelos ganhos, 30 passes decisivos, nota SofaScore 6,93. Acho que mais chama atenção aqui são os duelos ganhos, né? Nessa questão de sair muito da área e tal, não sei o que, ele conseguiu ele vencer algumas disputas, algumas divididas e tudo mais, né? Bom, números escassos para um centroavante. Por mais que esteja liderando o número de gols do Bahia em brasileiro nas últimas duas edições, fala mais sobre o clube em si, né? Sobre a projeção, sobre as movimentações, do que propriamente sobre Everaldo, né? Eu esperava mais, assim, de um camisa 9 que viesse para chamar a responsabilidade de ser o centroavante do time. Esperava mais de 10 gols marcados aí no brasileiro, né, da Série A, né? Esperava mais de um cara que eu, de alguma forma, imaginava que poderia ser artilheiro. Mas enfim, vamos voltar agora para o recorte do Bavi, deixar a corneta de lado. Entrou bem, entrou com disposição, com garra, com vontade, disposto a arriscar algo diferente, a fazer alguma coisa diferente. Isso foi determinante para a construção do resultado. E pelo Bavi, Everaldo merece sim o destaque, merece sim ser reconhecido. Foi bem, tomara que seja uma porta de entrada. Nunca vou torcer contra o jogador do Bahia, uma porta de entrada porque ele tem uma sequência extremamente positiva, possa melhorar o seu nível, né, e fazer mais gols em brasileiro e elevar ainda os seus números, né, que vai ser muito importante. Outro destaque, esse daqui, pô, já enche o saco há muito tempo, em uma situação já um pouco diferente de Everaldo, para ser titular do Bahia. Pô. Biel tá fazendo por onde para ser titular do Bahia já tem algum tempo, tá? Não foi utilizado em alguns Bavis esse ano, né? E agora mostrou seu valor mais uma vez, já tem 2 gols nesse brasileiro. E o destaque aí do nosso querido Davi do Portal Tricolor.net é esse, ó. Biel chegou ao seu segundo gol na Série A dessa temporada. O atacante chegou a sua 10ª de gol na temporada, né, sendo que é o líder de assistências com 7. Né, então tem aí ó, 3 gols, né, nessa temporada de 2024 e 7 assistências. Um número realmente assim, tá exagerado de assistências de Biel. Tá jogando muito bem, pedindo passagem para mim é titular desse time do Esporte Clube Bahia, tá? Já falei isso algumas vezes e reitero aqui. Olha só, gente, vamos trazer aqui agora a análise de PC Oliveira lá no Toca de Passos do Sport TV sobre as questões polêmicas, entre aspas, aí, da arbitragem nesse clássico Bavi. Vamos debater os 2 gols do Vitória com o PC Oliveira, que volta aqui ao estúdio do Troca, PC. É isso. E antes de rodar os gols, só chancelando, viu? Gostei muito da rodada. Depois da primeira rodada também, a rodada do meio de semana foi muito boa. E essa também, com 6 árbitros da FIFA escalados, uma rodada de clássicos, né? Com boas atuações. O Ramon Abate em Minas. Até fiz a anotação que o Ramon Abate, que apitou em Minas ontem. O Rodrigo Pereira no Flamengo e Palmeiras, boa atuação também, gostei muito. Então, assim, uma rodada com 6 árbitros da FIFA, um mais rodado, que é o Felipe Fernandes, que fez o Atlético Paranaense e Inter, e 2 árbitros jovens. Arthur Rabelo, que apitou hoje o jogo do Botafogo e Juventude, terceiro jogo no campeonato, tinha estreado no ano passado com 2 partidas. Hoje foi o terceiro jogo da carreira na primeira divisão, e o Bruno Vasconcelos da Bahia, que apitou ontem.
o jogo do Grêmio, segundo jogo no campeonato. Então, uma rodada assim muito boa mesmo. E sobre os gols, é mais um esclarecimento, porque teve muita reclamação por parte do Vitória. Então, acho que vale assim, um debate, lógico, esclarecimento na minha análise, mas a gente coloca aí para a gente poder debater. Primeiro aqui, uma roubada de bola normal, absolutamente normal, do Leonaldo em cima do Jean Lucas. Tem o cruzamento do Zeca e o Mateuzinho faz o gol. Na repetição, a gente vê que o Jean Lucas ele já começa a cair antes mesmo da chegada do Leonaldo. Então, assim, não houve falta, olha só como é que ele se jogou antes, bem antes, e aí depois tem um contato mínimo ali do Leonaldo, mas o Jean Lucas já estava caindo, portanto, um lance absolutamente normal. O assistente estava próximo aqui acompanhando a jogada e o gol foi legal. Em relação ao segundo gol, acho que vale aqui a gente... olha só como ele já se joga antes, né, o Jean Lucas. Agora a gente vai para o segundo gol, tem um contato do Wagner Leonardo ali no Jean Lucas. É um contato que a gente fala que é de referência, ele não empurra, ele não faz carga. Se fosse o defensor nas costas do atacante, também não seria pênalti. Ele tem aquela mão ali que é uma mão de referência e faz o gol. E ele não tem impacto no goleiro, no Marcos Felipe, porque normalmente quando o árbitro faz o trabalho preventivo, em jogadas de bola parada, quando o jogador está em posição de impedimento na cobrança da falta, para evitar fazer aquele bloqueio e interferir no defensor. E jogada de escanteio, ele não pode, se a gente puder voltar, por favor, nesse ângulo mesmo, para lá na hora da cobrança, a gente conseguir parar, por favor, na hora da cobrança, a gente vai ver o posicionamento ali. Tá o Jean Lucas estava puxando a camisa dele também. Exatamente, ele estava sendo puxado, aquele contato no Jean Lucas é um contato normal, de referência. Olha só, ele está a uma certa distância do Marcos Felipe, e ele dá a volta ali, olha, vai no contato com o Marcos Felipe e faz o gol absolutamente normal. O que não pode, que os árbitros fazem o trabalho preventivo, é quando o jogador se posiciona ali e faz o bloqueio no goleiro. Impede o goleiro de se movimentar. Isso não pode. Por isso que normalmente o árbitro vai lá e não deixa cobrar. Agora, da maneira como ele se posicionou, o posicionamento é livre dentro da área, né? Não tem um local específico. Da maneira como o Wagner Leonardo se posicionou, deu a volta distante do goleiro e foi para uma disputa limpa com o Jean Lucas, gol legal, apesar de toda a reclamação do Vitória, foi uma boa interpretação do Rafael Claus e o gol foi legal. Que escanteio Bem batido. bem batido, né, cara? Bem batido. A bola na direção do gol. Acho que foi o Mateuzinho, né? Que bateu. Muito bom jogador esse meio do Vitória. Mas aí o problema foi do Marcos Felipe, pô. O goleiro. A bola vem viajada, foi bem batida no gol, mas ele tá vendo a bola sair de lá, ó, com dois caras na frente dele, e ele fica esperando. E aí o Wagner, né, Leonardo, antecipa ele de cabeça, ele tá com a mão. Se ele vê a bola viajada e chega junto do cara, o zagueiro podia até fazer falta nele, que não foi o caso, ó. Mas ele deixou o cara entre a bola e o goleiro. Você deixa o atacante entre a bola e o goleiro, o cara vai desviar a bola primeiro. E tem uma distância muito grande, né? Ele se preocupa o tempo todo em segurar a camisa, perdeu o tempo da bola, nem subiu para cabecear. E aí, a hora que o Wagner Leonardo se afasta, ele está se afastando para se posicionar e cabecear. Portanto, gol legal. PC, muito obrigado, hein? Maravilha. Abraço e até a próxima. Até amanhã. Domingo pacífico hoje, PC. Pacífico. Aí, rapaziada, sem mais problemas nesse clássico Bavi. O Bahia, né, vacilou nos gols tomados. Poderia, sem sombra de dúvidas, ter feito mais quando virou a partida. Tinha capacidade para isso, criou até para isso, né? Passeio não podia ter soltado aquela bola para áreas, teve a bola na trave de Bierro e tal, mas enfim. É isso, né? Era para ser assim, né? Vamos torcer para que as coisas possam se desenvolver ao longo do Brasileiro da Série A. Até aqui, um empate, uma derrota e um triunfo. Apenas um jogo dentro de casa, então tem agora a oportunidade aí de fazer essa gordura nesse início de temporada. Próximo jogo já é dentro de casa. Valeu? Tamo junto, gente. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?